Mas bem, somos chamados neste instante a fazer considerações sobre esse tema. A quem segues? Somos trazidos à reflexão de nós mesmos, não é? O que seguimos? A quem seguimos? Porque nos dizemos cristãos. E estejamos certos, esta não é a primeira encarnação em que nos dizemos cristãos. Mas, efetivamente, quando dizemos seguimos a Cristo, esta palavra está carregada de que valores? O que de fato acompanhamos em Cristo? Emmanuel, na sua consideração à passagem em Efésios, o 20º versículo do capítulo 4, diz ele: mas vós não aprendestes assim com Cristo. E é intitulada essa mensagem justamente a quem segues. Por isso mesmo sei que o tema foi trazido para que nos situássemos nessa mensagem e nessa carta. Mas obviamente, qual é o contexto desta pergunta que Paulo fazia àquela comunidade de Efésios? Naquele instante estava ele a discutir sobre as qualidades daquela comunidade, aquilo que enxergava ainda de homem velho naqueles que constituíam a igreja primitiva em Éfesos, melhor dizendo. E fazia questão de dizer como é que deveríamos nos comportar para nos fazermos verdadeiramente seguidores do Cristo, não é? Porque dizia que comportamentos tais como o que se verificavam lá na comunidade indicavam de que nós não tínhamos compreendido adequadamente a mensagem do Cristo. E Emmanuel, considerando esta passagem, diz que de fato, naquela época, assim como nós hoje, somos sugestionados, não é? Somos trazidos a convites os mais estranhos, nos falando de um cristianismo às avessas daquilo que o Cristo nos ensinou. E aí há uma necessidade de buscarmos centralizar nossa atenção, nossos pensamentos, nossos gestos, nossas palavras, naquilo que verdadeiramente foi os exemplos do Cristo. Dizia ele que aquele que está centralizado no Mestre não pode agir como os outros que não têm uma compreensão plena da mensagem crística e, desta forma, não buscam atender a dois senhores. Nos lembramos da passagem do Cristo nos falando que nós não poderíamos, atender adequadamente a Deus e a Mamon, a Deus e a riqueza, não é? Nós não tínhamos efetivamente esta possibilidade, havíamos de fazer uma escolha segura, não é? E desta forma nós, habituados com os confortos, com os lugares que já conquistamos no mundo, algumas vezes revestidos de um sucesso aparente, outras vezes de uma riqueza, outras vezes de um poder político, nós nos habituamos a trazer Cristo como uma mensagem, digamos, superficial daquilo que nos conduz, mas que ela se adapte aos nossos interesses menores. E aí adequamos a mensagem de Jesus a uma outra abordagem que não é seguramente aquilo que inspirou, não é, o apostolado de Paulo em defesa dos princípios de Cristo Jesus. Então, diz desta forma Emmanuel que nós, ao adotarmos essas doutrinas novas, esses convites que nos ajudam a passar pelo mundo nos dizendo cristãos, mas sendo condescendentes com situações de injustiça, de desigualdade, de preconceitos, nós caminhamos num caminho que efetivamente irão nos levar para condições de retificação. Diz, portanto, Emmanuel, no encerramento dessa mensagem, que poderemos, de fato, recorrer aos conceitos dos pretensos sábios da humanidade. Mas, entretanto, Jesus não ensinou assim. E aí poderíamos nos localizar mais efetivamente na circunstância em que Jesus
por diversas vezes fez recomendações que sugeriam que nós soubéssemos efetivamente que qualidades, que atributos deveríamos ter para nos colocarmos na condição de pretendentes a ser seus seguidores, a ser seus discípulos. Há algumas abordagens em Lucas, eu vou pegar apenas uma, porque o tempo nosso é curto, para situar 3 condições extraordinárias colocadas pelo Cristo, na síntese perfeita do Cristo, para depois nos localizarmos em Paulo, na carta aos Efésios, para dizer dessa correspondência, Paulo detalhando, explicitando para aquela comunidade aquilo que era o discurso do Cristo, que está localizado em Lucas, no capítulo 9. Há um trecho maior, eu vou me situar unicamente neste versículo, no versículo 23 do capítulo 9, quando Cristo, então, dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, veja, a construção da frase é extraordinária, porque ele coloca 4 condições apenas neste versículo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Vejamos, aqui tem 4 condições para que alguém se faça discípulo do Cristo. Tem que existir uma primeira condição, que é uma condição de vontade. Somos, então, colocados no mundo para o exercício pleno de nossa escolha, o livre-arbítrio. Mas, se alguém quer vir após mim, veja, é necessário querer. Alguém que queira se fazer seguidor do Cristo tem que se mover em vontade de efetivamente realizar esta tarefa. A segunda questão, na continuidade da frase, é: negue-se a si mesmo. E há uma profundidade neste negar-se. Porque quando a gente pensa assim, o que significa negar a si mesmo? Vejamos, nos relembremos das bem-aventuranças. Porque o Cristo localizava na bem-aventurança uma porta de entrada para a felicidade. A porta de entrada para a felicidade é aquela bem-aventurança, digamos assim, que é basilar, é o alicerce de toda a construção do roteiro de iluminação espiritual que está contido nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. É a primeira, é a basilar, é a base de tudo, é a porta de entrada. A humildade, os simples, aqueles que buscam um caminho de desapego das coisas materiais, que começa a ter como o quê? Algo como um enjoo das coisas do mundo. A pessoa começa a vivenciar, sabe, essas coisas do mundo, esse sucesso, essas coisas aparentes já não me conquistam, porque eu sou pobre pelo Espírito. Imaginemos quem é pobre pelo Espírito. Aquele que é pobre pelo Espírito é alguém que, a palavra quer dizer exatamente isso, mendiga o Espírito. Solicita o Espírito, é aquele que dobra os joelhos em direção ao mais alto porque tem uma ânsia de Deus e o faz ficar humilde, porque aquele que se conecta com o mais alto, ele necessariamente tem que dobrar os joelhos. É o reconhecimento da inferioridade diante da grande luz que é arquiteta do universo. É isso que sentiu, por exemplo, o pobrezinho de Assis. Em uma das oportunidades em que ele estava naquelas orações que fazia no recolhimento de si mesmo. Ele se localizou no eremitério, distanciado, e dizia para os seus irmãozinhos, particularmente para o irmão Leão, que era mais próximo dele, dizia: irmão, eu vou ficar aqui para fazer as minhas orações. No local onde ele ficava, tinha que ser acessado por uma madeira, porque havia um despenhadeiro. E combinaram entre si de que havia um código. Ele só iria até Francisco quando ele respondesse a essa senha que ele tinha que dizer. Mas houve um dia em que Frei Leão disse a senha e não houve resposta. E ele ficou preocupado, não é? E demorou-se e Francisco não respondia. E aí ele lançou
não é? A madeira atravessou para o penhasco, aonde ficava essa gruta, e aí, ali aonde Francisco estava fazendo a oração. Era uma oração tão profunda, que Frei Leão viu Francisco subindo, elevando-se do chão. E ele ficou tão assustado que segurou em Francisco, porque temia que Francisco fosse aos céus. E aí Francisco desperta e diz: ô irmão, eu não te disse que não viesse a mim sem que eu te respondesse a senha? Mas irmão, já se passaram tantos dias e tu não davas resposta. E ele disse: ô irmão, o que tu ouvistes de mim? Fiquei preocupado, irmão, porque tu dizias: ó Senhor, quanta luz, ó Senhor, que verme, que miserável, que verme. E ele ficava repetindo essas palavras: a luz, a grandiosidade, sorria, e depois dizia: ah, que verme imundo, que verme imundo. É porque ele estava olhando, diz ele, falando ao Frei Leão: meu irmão, é porque me foi permitido ver a grandiosidade da morada de Deus. E quando eu olhava aquilo, eu via tanta beleza, a grandiosidade de Deus. E logo em seguida, eu enxergava a minha miséria, aquilo que sou, miserável, um verme imundo, diante de toda a graça de Deus. E é assim a bem-aventurança do Cristo. Quando vivenciamos a humildade, dobramos os joelhos diante da grandiosidade de Deus, porque a grandiosidade de Deus é o perfeito amor. E quando nos reconhecemos, mergulhamos dentro de nós, vemos o que precisamos modificar para acessarmos, respondermos adequadamente a esse amor de Deus. Então, quando falamos de negar a si mesmo, falamos deste primeiro momento, deste desapego, em que vamos mendigar o espírito que somos, as necessidades espirituais que nos aproximam dessa luz, imarcessível luz divina, que nos abraça a todos. Como nesse instante esse auditório está iluminado do amor de Deus. E nesse instante temos que reconhecer a nossa humildade e buscarmos negar as coisas que nos iludem a vida. Mas há também uma outra, mais adiante, maior bem-aventurança. Digamos maior, porque elas sinalizam uma escala ascensional na nossa iluminação, porque diz o Cristo: bem-aventurados os puros de coração. E os puros de coração não são outros senão aqueles que experimentam, para além do desapego das coisas materiais, o desapego da própria personalidade. É alguém que já se vê algo mais do que aquilo que nos faz reconhecidos pelos outros. Então vocês aqui estão nos olhando e diz: ali está falando Érico, professor universitário, casado com Márcia, pelas bênçãos de Deus, e outros elementos mais que constituem a minha personalidade. E vão dizer: ele é assim e tal, alguns gostam, outros não gostam, é normal. Mas aí, algumas características que são nossas, mas nós somos muito aferrados à nossa personalidade, não é verdade? Somos muito ciosos disso. É mais fácil desapegarmos das coisas materiais do que da nossa personalidade. Ou não é assim? Veja só uma coisa, entre nós espíritas, a gente diz assim: que maravilha sermos espíritas, porque sabemos que a vida continua. E quando dizemos que a vida continua e dizemos assim: sabe, quando eu desencarnar, eu tenho a expectativa de encontrar os meus entes queridos, não é verdade? Os entes queridos que a gente espera são os entes queridos vinculados a essa encarnação, não é verdade? Dizer: eu vou encontrar, como eu posso pensar em encontrar o meu filho, o meu amado filho? E eu dizer assim: poxa, vou encontrar o meu filho. É uma graça muito grande, mas ainda estamos vinculados à nossa personalidade, percebe? E os tantos outros filhos que fizeram parte da minha história espiritual ao longo dos séculos. Não pensamos exatamente neles. Talvez estes nos acompanhem a existência de longo curso, mas pensamos nos mais próximos, porque estamos vinculados demais à nossa personalidade. Mas os puros de coração são aqueles que
já se desapegaram, inclusive, da própria personalidade. São capazes de fazer um movimento, tal como Francisco de Assis, o sabemos, mas um movimento como o próprio Paulo faz. Joana de Ângeles registra essa extraordinária transformação que ocorre em Paulo, porque Paulo é capaz de dizer, em algum momento, ele diz: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Veja, é o reconhecimento das sombras em sua alma. É aquele que mergulha em si mesmo para ver o que precisa ser superado, transformado. E ele sabe que essa é a grande tarefa. Mas é extraordinário que ele pode dizer mais adiante, já observando a sua vida: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então é alguém que se deixou esvaziar na sua personalidade para que Cristo habitasse nele profundamente. E aí há um registro que às vezes as pessoas também não entendem. Lá atrás, no Evangelho de João, esse registro, porque João Batista também havia dito: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Ora, João Batista, um espírito daquele imaginar que ele era tão grande que ele teria que fazer a sua diminuição para que Cristo crescesse, não faz sentido. Ele estava dizendo exatamente nisso: é necessário que eu diminua a minha personalidade, João Batista, para que o Cristo cresça em mim. Era uma antecipação disso que Paulo estava falando, e que Francisco de Assis nos dizia de outra forma, porque Francisco também dizia nisso. Ele que era um jovem rico e teve que se desapegar das coisas do mundo e outras coisas mais, e a sua própria personalidade, para poder dizer: eu preciso me esvaziar de tudo, porque aquele que tem coisas no mundo, que se vincula às coisas, é tão cioso de não perder as coisas que possui, medo de que roubem as coisas que possui, tenha sempre a ideia de aumentar as coisas que possui, que pensa tanto, age tanto em torno dessas coisas, que não é capaz de ter tempo para Deus. Então é preciso esvaziar-se dessas coisas para se deixar penetrar, para deixar que tenha espaço no coração para Deus. Então esse esvaziamento é fundamental. Dizia Jesus isso: eu já estou, como sempre, passando do tempo. Me perdoe, vou tentar acabar. E logo em seguida, depois desse negar-se a si mesmo, tome a sua cruz, como diz no Evangelho. Prefiro no Evangelho de Lucas, porque diz: tome, carregue sua cruz a cada dia. Para que a gente não pense que a gente tem que passar por uma crucificação, mas que a gente saiba que a cada dia teremos as nossas dificuldades. As dificuldades que devem ser superadas para que superemos as sombras que carregamos na nossa alma. E, por fim, a última, que é siga-me. Quando a gente diz siga-me, é dizer: vamos seguir Jesus. Eu me filio a uma religião, estou seguindo Jesus. Se eu colocar uma camisa, ainda mais, melhor. Eu pego a camisa do MIEP e pronto, já me sinto seguidor de Jesus. Mas seguir Jesus é uma outra coisa. Se carregarmos as nossas cruzes, nos coloca numa dimensão de responsabilidade para superar aquilo que precisamos superar de defeitos, de viciações de nossa alma. Seguir Jesus é seguir Jesus em tudo que Ele fez na vida. Renúncia, não é? Dedicação, entrega, a missão de ensinar, de estar sempre disposto para as necessidades do que o cercam. Essas características são do servidor. E aí, veja, essas palavras do Cristo nos confronta com essa passagem em Éfesos, da comunidade de Éfesos, aos Efésios, a carta que ele diz. Eu vou ler porque já está no final. Diz ele: por conseguinte, é isso que afirmo e testemunho no Senhor, que vós já não caminhais como os gentios, na futilidade da mente deles, obscurecidos no pensamento, alienados da vida de Deus, por causa da ignorância
existente neles. Por causa da dureza dos seus corações, eles que, tornados insensíveis, se entregaram pela impudícia à prática de toda a impureza na sua sofreguidão. Queria dizer ele que aquela comunidade, os gentios, os que estavam apartados de Deus, viviam uma dureza, petrificados na dureza do seu coração. Dedicados como não tinham uma ideia da imortalidade da alma, ou não tinham uma ideia de uma luz que haveria de estar à frente no seu horizonte, um horizonte iridescente, então poderiam se dedicar a todas as práticas do mundo e, portanto, a todas as perversões. E ele diz categoricamente, aí sim na mensagem que Emmanuel nos convocou a refletir: vós, contudo, não aprendestes Cristo deste modo. E aí nos solicita identificar essas lições do Cristo, que estão associadas àquela mensagem contida em Lucas. Temos que nos despir do velho homem para podermos iniciar em nós uma atividade que nos fortaleça na nova roupagem do homem novo, desse seguidor do Cristo, que se faz tão vazio, esvaziado das preocupações mundanas, que se deixa preencher por Deus e sua verdade, e iluminado com a verdade de Deus, se transforma e é ativo combatente para a melhoria do mundo. Porque muitas vezes nós dizemos: Cristo não nos falou de uma possibilidade de agirmos de forma imperativa. Cristo nos disse para sermos pacíficos, não para sermos passivos. Paulo tinha isso muito claro quando em uma mensagem nos assinala: não vos conformeis com o mundo. Ou seja, não fiquem afastados da ideia da importância de transformar o mundo para melhor, no mundo fraterno. Não vos conformeis com o mundo, mas nos diz o caminho certo para ajudarmos a transformar o mundo. Não vos conformeis com o mundo, transformai-vos. Então a grande contribuição que nós damos ao mundo, a transformação do mundo, é transformar a nós mesmos, nos ensinamentos do Cristo, aquilo que nos faz carregar a nossa cruz, aquilo que nos faz negar a nós mesmos, por um ato de vontade, para que sejamos aptos e dignos de seguir os seus passos. Bênçãos e luz a todos. Assim seja. Em tempos de Instagram, perguntar quem segue é perigoso, né? O que eu mais escutei aqui: eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo. Significa que a gente está sempre seguindo. Porque o que sustenta as nossas ações são os nossos valores. Essa pergunta a quem segue é: você tem clareza qual é o conjunto de valores que sustenta as suas ações? E esse conjunto de valores que sustentam as suas ações são os valores aos quais você tem ressonância? Isso combina, te representa? Então, a quem segues é uma pergunta seríssima. Porque nós queremos servir a muitos senhores, principalmente um senhor muito sedutor, que é um senhor das redes, que é o senhor da vida material, que é o senhor que cuida da nossa identidade, que é o senhor que dita para nós como nós devemos ser. O Instagram e todas as redes sociais estão cheios de normas, de estruturas de como a gente deve ser. Como a gente deve ser mãe, como a gente deve ser pai, como a gente deve ser profissional, como é que a gente deve namorar, como é que a gente deve criar filho. Estão cheios de estruturas prontas, às quais não dá tempo da gente pensar. E que se a gente não se a gente não faz uma certa distância, a gente toma todos esses valores como sendo nossos. E sentimos um profundo vazio, às vezes, né? Os estudiosos, né, de várias áreas falam uma coisa muito interessante. Não que a gente seja saudosista, não que a gente tenha que voltar a um tempo atrás. Mas as tradições, que eram valores instituídos e que regiam o modo como os homens conviviam, elas davam essa estrutura. Então já era claro, uma menina ou um menino, quando nascesse,
Ele já sabia como ser homem, como ser mulher, como ser pai, como ser mãe. Estava claro. Com as nossas inúmeras transformações sociais benéficas, e tem que ser mesmo, hoje o nosso conceito de família é de uma amplidão tal que temos dificuldade de estruturar o que é. Então, nós tivemos que fazer, nessa grande transição, uma retomada de quais são os valores que vão reger as minhas escolhas, quais os valores que vão reger as minhas ações, né? Outro dia eu vi uma postagem assim: a mulher pode abortar sim, o corpo é dela. Então, essa afirmativa está apoiada num determinado valor, numa determinada concepção de mundo. Então, nós estamos vivendo uma época que é uma época propícia e que é uma época compatível com a nossa evolução moral. Nós estamos vivendo transição planetária, é isso mesmo. Movimentos de transformação, é movimento nebuloso. O que é sim, o que é não é meio duvidoso para a gente. O que é verdade, o que não é duvidoso. O que é o bem, o que é o mal. Então está tudo nebuloso, como se estivéssemos numa grande névoa. Então, essa transformação própria desse tempo exige de nós, então, uma postura mais firme ainda para a gente sustentar os nossos valores. Então, o que é que tem é a frase mais comum que a gente escuta. O que é que tem? Sou hoje, sou agora. Então, é um momento em que a gente está sendo convidado a responder no imediato, a ter que dar respostas e para tomar decisões agora, nesse momento, nesse instante. Então, é um momento para nós, gente, muito desafiador. De novo, não sendo saudosista, mas eu estou achando mais desafiador do que foi para os nossos avós. E eu já sou avó agora, né? Eu vejo os meus filhos. Que desafio para eles. Quando eles me perguntam como é que foi, para mim não é tão longe assim. Minha filha tem 37. Então, há 37 anos atrás, educá-la foi para mim algo que eu tenho alguns pontos básicos. Eu hoje os vejo sem esses pontos básicos de como agir. Como se não soubessem seu lugar. Foi tanta mexida no lugar que os nossos filhos têm dificuldade de se posicionar e de se colocar no mundo no seu lugar de filhos. Não é? Querem decidir a vida dos pais. Os pais também, por sua vez, estão confusos quanto ao seu lugar. Também acham que devem ser amigos de seus filhos, porque sua relação com seus pais foi deficitária. Aí confunde postura de amigo com postura paterna, com postura materna. Então nós estamos vivendo momentos desafiadores. Então a primeira coisa que a gente precisa nessa pergunta, quem segues? Ou seja, qual é o conjunto de valores que vai reger a sua vida? Se você é cristão, então é o conjunto de valores cristãos que vão reger a sua vida. Se você é materialista, então é o conjunto de valores materialistas que vão reger a sua vida, as suas ações, as suas decisões, a sua escolha, a educação que você dá para o seu filho e assim por diante. Conversava com uma amiga minha que estava escolhendo uma escola para os filhos. Aí queria uma escola, meu Deus, eu uso o termo americano, é Mega Blaster Ultra, caríssima. Porque tinha que ter tanta coisa a escola, bilíngue, judô, karatê, sei lá, é tanta coisa para uma criança de 4 anos. Tinha até educação financeira, pasmem. Aula de educação financeira, com 4. E aí eu fiquei pensando, quando a escola oferece esses serviços, ela está seguindo a qual Senhor? Né? E quando eu contrato essa escola para o meu filho, eu estou dizendo, eu sigo esse Senhor também. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Quando a gente pensa, claro que eu sigo Cristo, mas isso, para trazer para a nossa experiência cotidiana, não é tão simples assim. Primeiro que os valores do Cristo, a gente tem alguns que a gente balança um pouco de tomá-los como nossos, né? Tipo, amai aos vossos inimigos. Difícil para nós, é uma construção. Então, os valores do Cristo não são para nós tão orgânicos, tão claros, como os valores materiais são. Então trava no nosso coração uma luta interna muito grande.
Como é que a gente pode ser no mundo sem ser do mundo? É um grande esforço para nós. Então, na hora que a gente vai aconselhar os nossos filhos, na hora que os nossos filhos dizem assim, não, eu quero a profissão X. Meu filho, essa profissão não dá dinheiro não, meu filho. Vai morrer de fome. Que Senhor eu estou servindo quando eu respondo isso para o meu filho? Um Senhor material. Então, isso vai, entende o que eu quero dizer? É com tudo. É na hora que você compra a sua casa, é na hora que você aconselha seu filho, é na hora que você escolhe a sua roupa, tudo. Não há uma ação que você faça que não esteja em ressonância com um valor seu. E a pergunta a quem segue é, quem é? Porque a gente tem uma coisa assim, a gente quer servir a todos os senhores para não ter conflito. Então a gente, quando está em ambientes espirituais, é claro para a gente como é que é servir a Cristo. Muito claro. Quando a gente faz atendimento fraterno, é fácil a gente aconselhar o perdão, é tranquilo. Mas na hora que você está num desafio, principalmente educacional, quando você tem decisões no seu trabalho, em que muitos interesses políticos e financeiros estão em jogo, qual é a sua decisão? Então a gente precisa começar a fazer uma viagem de volta para casa. Então o quem sou eu tem tudo a ver com que valores eu assumo para mim, né? Quem sou eu, que valores regem a minha vida, que estruturam as minhas decisões, que espírito sou eu, que desafios eu vim vencer aqui para a minha transformação moral. Então, na hora que meu filho está escolhendo a profissão, que ele vai fazer Enem, que ele vai fazer isso ou aquilo, eu preciso olhar para ele, não para mim. Porque segundo a espiritualidade maior nos deixa tão claro, no capítulo 14 do Evangelho, honrai vosso pai e vossa mãe, é que fizeste do filho confiado à sua guarda. Então, os filhos são empréstimos em que a gente tem a tarefa de ajudá-los a dar um passo no seu crescimento. Então eu preciso lembrar, ele é um espírito, ele, antes de ser o meu filho, que a gente fala esse meu, né, gente? Né? A gente fala até meu ex-marido, imagina filho. Meu filho, tal apego, né? Meu Deus do céu, é um apego danado. É meu carro, meu ex-marido, meu ex-trabalho. Então nós temos muita dificuldade de alcançar essa simplicidade da bem-aventurança. Porque essa simplicidade da bem-aventurança que requer da gente... Porque humildade, a gente confunde essa palavra. A gente acha humildezinho quem tem pouco dinheiro e veste roupinha rasgada, né? Não é nada aí disso. Humildade é uma postura espiritual, é um outro lugar. É a gente em conexão com a vulnerabilidade própria. É a gente se sentir criatura. Só é possível me sentir na atmosfera da humildade quando eu estou diante da grandeza divina, né? Que o Érico colocou para a gente aqui muito bem. É Érico, falei. É porque eu conheci ele hoje. Então, quando a gente está em conexão com a grandeza divina, não é Paulo de Tarso que fala que o amor de Jesus nos constrange? Que a gente sente constrangimento. Como é que eu posso estar à altura de tantas bênçãos? Vocês já foram no planetário? Gente, aquilo é um remédio para quem é orgulhoso. Porque quando você chega lá e vê a grandeza do universo, chega a dar vergonha dos nossos conflitos, né? Então, quem for muito orgulhoso, dá essa recente, que tal ser no planetário hoje à tarde? Vai fazer um bem? Como também é ir a Foz do Iguaçu. Já foram a Foz do Iguaçu? Meu Deus do céu, o que é aquilo? Aquela água que não para. Enorme, aquele barulho, aqueles respingos, aquela grandeza. A gente chora. Eu não conheço um cristão que não chora. Falando em chorar, eu fui conhecer a cidade de Assis por profunda curiosidade. Chorei 2 dias, não parava de chorar. A gente chora. Chora. Eu já não aguentava, já estava cansada já de chorar. Aí peguei o táxi para ir para a estação de trem, quem chega lá de trem. Eu perguntei para o taxista assim, moço, desde que eu cheguei nessa cidade eu estou chorando, vocês choram aqui? Aí ele olhou para trás e falou assim, você é brasileira, né? Eu falei, sou. Todo brasileiro chora. Arrasou com o meu choro, que estava tão, né? Eu estava me achando tão espiritualizada, era só brasileiro chora.
brasileiro é muito católico, né? Muitos católicos fazem caravanas imensas. Mas eu estava falando por que a gente chora em Assis, né? Por que a gente chora quando vai ver essa grandeza da natureza, né? Eu sempre conto isso nas minhas palestras porque eu acho que um remédio pode ajudar. Nos meus momentos de profunda dor emocional, eu encosto, fiz isso, me fez muito bem. Eu encosto numa árvore bem grande, a maior que você achar. Tipo, vai num jardim botânico, encosta numa palmeira daquela e olha para cima para ver a copa. Então, essa sensação aqui nas costas. E quando você olha para cima, você consegue se sentir filho de Deus. É impossível não sentir, gente. Você se sente filho de Deus. Esse é um lugar, meu Deus, mais curativo que a gente pode habitar. Pequeno. Mas pensa, quando eu falo pequeno, não é de inferioridade, de você ser qualquer coisa, não é isso, porque Jesus ensinou para a gente amor a si mesmo. Fica esquisito a gente ficar aqui enaltecendo o pequeno e a gente falar de amor a si mesmo. A gente não vale nada, não, a gente vale muito. Nós somos filhos de Deus. Mas de vez em quando a gente quer trocar de lugar com Deus, aí complica. Quando a gente fica dizendo, por que Deus fez isso comigo, por que isso acontece comigo, isso aí você já esqueceu que você é filho, né? O que é sentir-se filho de Deus? Resignar-se. Resignação e obediência, que são termos que estão no Evangelho, no capítulo Brandos e Pacíficos, são forças ativas do coração e do pensamento. Não tem nada a ver com ser vitimado. Não, a resignação é um lugar de concordância com as leis divinas. É quando você diz, eu posso não estar entendendo nada, mas Deus, mas se está na minha vida, é porque é para ser, eu digo sim para isso. Está tudo certo, eu vou parar de bater o pé, até porque bater pé não muda nada, né? Gasta, você fica com ácido lático preso na musculatura, dói, né? Então, diga sim. Porque a gente acha que só pode dizer sim depois que a gente entendeu. A gente quer um monte de explicação. O que tem de gente que vai no meu centro espírita querendo carta psicografada para ter uma explicação por que seu ente querido morreu é enorme. Então a gente quer explicação para então autorizar Deus ter feito isso na vida da gente. É assim que a gente faz? Pois é. Porque a gente é criancinha emocionalmente. Então o estado adulto nos permite nos sentir pequenos diante da grandeza divina. Isso é que é humildade. É admitir a vulnerabilidade. É admitir que a gente não controla mesmo nada. Nós estamos aqui a serviço. Mas não no sentido de ser serviçal. A serviço é uma postura nossa. Não é qualquer um que está a serviço do Cristo, não. Você precisa muito trabalho interno para estar a serviço do Cristo, para estar à altura de ser um seguidor de Cristo. Porque aquelas verdades precisam ser suas, não decoradas, suas sentidas. É de verdade. É de verdade que eu me sinto filho de Deus. É de verdade que eu amo meu inimigo. Posso não aceitá-lo na maneira dele ser, mas eu amo porque ele é filho de Deus como eu, é meu irmão. E se hoje nós estamos aqui numa contenda tão difícil, que caminhos eu e você fizemos ontem? O que aconteceu entre nós ontem? Eu não sei. Então eu abro mão de dirigir isso, solto isso e me abro para aceitar. Como nós estamos hoje, você não precisa ser meu vizinho, não precisa morar na minha casa, mas eu desisto de lutar contra você. Isso é um ato de amor consigo, porque a gente liberta o nosso coração, muito e imensamente. Então a quem a gente segue? Seguir aos senhores materiais? Seguir o Deus do dinheiro? Quantas pessoas, quando vão acontecer divisão de bens, acontece uma coisa muito complexa. Quando os pais morrem, eu tenho observado isso porque, gente, eu sou terapeuta há mais de 30 anos, eu escuto muita história. O que eu escuto de história de gente? Ainda bem que eu estou ficando velha e estou esquecendo tudo. Mas acontece uma coisa na hora que os pais morrem. Vocês sabem que dinheiro é energia, né, gente? Vida material, tudo isso aqui é energia, né? A gente chama de coisa porque a gente chamou, a gente fez uma grande divisão entre energia e matéria, mas é tudo a mesma coisa. Então, dinheiro é energia. A conta que você tem no seu banco, isso é energia.
Então, na hora que os pais morrem, começa a contabilidade afetiva. Aí aquele filho que sentiu, que recebeu menos amor, o que ele vai reivindicar? Maior bem. Aquele que acha que cuidou dos pais mais do que os irmãos, o que ele vai querer? Maior bem. Então aquela ideia jurídica que tem que dividir os bens iguais para os filhos, afetivamente não é assim. E aí nós vamos fazer contabilidades complicadas. E a gente desencarna complicado com isso, embolado com os valores materiais. Agora, se a gente segue Jesus, seguir Jesus, gente, não precisa botar a túnica de Jesus, não é isso. Não precisa calçar a sandália de Jesus. Seguir Jesus é que as suas verdades sejam a minha maneira de ver o mundo. E isso modifica a minha maneira de amar, a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de ser uns com os outros. Claro que a gente não vai conseguir isso rapidinho, mas precisa começar. Não é? Os espíritos puros, não tem a menor dúvida. Nós somos cheios de dúvidas se a gente vai ou não. Mas para a gente poder alcançar esse lugar da fé máxima, é uma construção que a gente precisa de tempo para poder chegar lá. Por isso que a gente passa por tantas provas e expiações. Então eu já vou aqui me encaminhando para o final, porque ainda tem um espacinho para pergunta e resposta. Quando a gente pensa em herança, eu dei exemplo de herança, mas é tudo que é material, tá, gente? Cargos públicos, sei lá. Você está no seu trabalho e vai ver uma promoção. Se você sente afetivamente que você fez muito e a promoção não vem para você, você começa a sentir raiva, ódio, começa a trabalhar mal, aí você vai deixar de ser aquele profissional tão excelente que você foi. E você começa a achar, esse grupo aqui não merece que eu seja excelente. Esses pensamentos e essa ação reflete que você segue quem? Estão compreendendo o que eu quero dizer? A pergunta a quem segues é seríssima. São das coisas mais simples às coisas mais graves. Da coisa mais simples, eu estava numa loja fazendo uma loja de roupa de criança, fazendo uma compra, e tinha uma mãe falando muito alto com o filho, dando uma bronca no filho, tipo assim, da loja toda parar, sabe, aquela coisa. Eu comecei a criticar internamente. Ah, meu Deus do céu, logo aqui vai educar o filho, que complicação, gente. Aqui não é a casa dela, né? Poxa, ela não está percebendo, né? Que está constrangendo o filho, que está constrangendo todo mundo, não sei o quê. Estou eu no caixa esperando a minha vez. Aí chega ela. Ela foi atendida pelo caixa do lado. Aí o caixa pergunta, débito ou crédito? Ela responde, você pode falar mais alto? Eu tenho surdez. Gente, eu senti vergonha dos meus pensamentos. Profunda vergonha. Eu falei, meu Deus. Olha eu, né? Ela tinha surdez. Então ela tinha que falar muito alto. Então qualquer bronquinha que ela dava no filho era um negócio desse tamanho. Quase chamamos o conselho tutelar. Então, é isso, né? Esse hábito, esse vício do julgamento, a gente precisa abrir mão dele, porque quem segue Jesus não é esse tipo de valor que vai fazer parte da sua estrutura, não é? De comportamento. Então, entendendo o que eu quero dizer, né? É das coisas simples às coisas complexas, ao propósito da sua existência, para onde você está encaminhando a sua reencarnação, seus projetos profissionais, seus projetos familiares. Não é tão simples para nós ter clareza na hora das decisões se esses projetos atendem ao conjunto de valor que o Cristo nos ensinou. Então, desejo para vocês excelentes reflexões. Que vocês tenham no coração esse lugar, né? Nós somos aprendizes, mas a gente não pode ser um aprendiz distraído. Tá bom? Até já. Eu peço aos bons espíritos que abençoem o vaso do meu coração, a fim de que possamos seguir nessas lições tão ricas, tão expressivas que nos estão sendo oferecidas. E ficar por último é bom e ruim, porque a gente vai pegando muitas reflexões tão expressivas que já foram trazidas, mas surge a responsabilidade de prosseguir. Quando Jesus
encarna sobre a terra, Emmanuel vai dizer que ergue-se sobre a face do mundo a maioridade espiritual. Então, se a gente pensar nessa palavrinha maioridade, naturalmente a gente vai lembrar dessas fases do desenvolvimento do corpo humano. Infância, primeira, segunda, pré-adolescência, adolescência, transição para a maioridade, para a vida adulta, caminhando aí, para a melhor idade, que é do retorno à pátria espiritual. Emmanuel, de certa forma, sinaliza que a vinda do Cristo, ela representa um período de amadurecimento aos corações vinculados ao orbe. E é muito curioso nós observarmos a postura de Jesus, porque a doutrina espírita, na sua maneira tão didática e pedagógica, ela vai colocando as coisas nos lugares. E a maior preciosidade que ela pode nos oferecer é nos ajudar a compreender o projeto divino. Porque a visão do todo nos permitiu entender o valor das partes. Então, cada coisa assumiu o seu justo valor. A vida foi tomando contornos um pouco mais seguros e a gente passou a ter alicerce para poder refletir, para poder pensar, para construirmos uma casa sobre a rocha, de maneira que as experiências e as vicissitudes que de algum modo nós estivéssemos vivendo, elas possuíssem o seu lugar nesse grande todo. E a presença do Cristo, por isso mesmo, ela deixa de ser marcada por um aspecto religioso e passa a ser percebida na sua dimensão cósmica. Jesus, enquanto um governador espiritual, que entre as criaturas humanas representava o tipo mais perfeito, que a gente poderia tomar como regra, como medida. E se a gente está na cozinha, por exemplo, fazendo alguma coisa para comer, a receita, ela tem um valor muito especial. Ela tem um papel, assim, fundamental. Porque o arroz, ele pode virar sopa rapidinho. Se a gente não entender medida, se a gente não compreender o tempo, a gente se excede. Tem uma lição que Emmanuel, no Fonte Viva, escreve, se chama modo de fazer. E aí, ele vai comentar o Paulo, que diz assim: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve no Cristo. Toma como base esse sentimento, essa receita viva. E aí ele tem uma frase que é muito expressiva. Ele diz assim: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Parece uma frase complicada, mas ele está dizendo assim: é muito raro ter pessoas que não estão vindo para ter que refazer as coisas. É muito raro a gente ver espíritos que estão vindo só para seguir a trajetória evolutiva, porque no fundo a gente tem repetido em algumas lições, porque no fundo a gente tem reproduzido alguns padrões de comportamentos emocionais que nos têm colocado a repetir a nossa história. Mudou o cenário, muitas vezes os personagens são os mesmos. E a gente está reencontrando com corações que às vezes a gente já poderia desfrutar de uma outra condição. A gente poderia estar desfrutando de uma outra perspectiva. Então Jesus, enquanto essa receita espiritual,
ele serve como essa vida em abundância, essa vida sem nós, porque no fundo voltar para refazer é desatar os nós que em algum momento a gente deu. E no campo do relacionamento, ou nas dificuldades em relação à matéria, a gente vai estabelecendo alguns nós, que Emmanuel em outra mensagem vai chamar de pontos mortos. Os pontos mortos muitas vezes sinalizam os valores que sustentaram as nossas ações, aquilo que nos conduziu a determinados equívocos. E é interessante a vida do apóstolo Paulo, porque Jesus se apresentou para ele numa amorosidade sem precedentes, mas esse amor que constrange levou Saulo de Tarso a experiências também muito desafiadoras. A gente comentou a dele com o Pai. O Cristo, naquele momento que ele precisava tomar uma decisão: eu rejeito meu Pai ou eu acolho meu Pai? Aquele instante ele estaria determinando quem ele iria seguir: o seu orgulho e a sua pretensão, ou a sua disposição de renovar o mundo interior e as próprias concepções da vida. É porque Jesus, no concerto da criação, vem colocar cada coisa no lugar. E os inimigos, que tantas vezes representam as pessoas problemas que se acercam dos nossos destinos, quando a gente vai entendendo o projeto divino, são renovados em nosso olhar. É uma lição que Saulo não deixa de ter que visitá-la. A quem ele iria servir? Mas dessa vez em um outro instante. Ele estava num momento muito expressivo, na segunda parte do Paulo Estevão. Ele estava voando baixo. As epístolas iam de vento em polpa, aquela coisa boa, todo mundo lendo carta de Paulo. É o pensamento do Cristo a orientar os corações e as mais felizes notícias de que o trabalho cristão seguia firme. Ele estava fazendo o projeto Roma, né? Já tinha juntado a graninha dele, estava com o passaporte arrumadinho, ele ia para Roma. Era a viagem dos sonhos, a Disney dele, chegar lá para anunciar o Evangelho. Só que ele recebe uma mensagem por WhatsApp, um contato bloqueado, que ele não gostava muito, né? Veio uma sinalizaçãozinha, perigo, danger. E ele abre a mensagem, era uma cartinha que alguém trazia para ele, de uma pessoa que ele não queria ver nem pintado na frente. O nome Tiago Menor. Foi um momento um pouco tenso, porque ele estava de malas feitas para o projeto que ele tinha. Era um momento expressivo. E o que Tiago dizia nessa carta? Ele estava pedindo ajuda para a comunidade judaica cristã que vivia alguns desafios. Ele precisaria se deslocar para Jerusalém ao invés de Roma. E aquilo deixa Saulo de Tarso, Paulo, tão transtornado, que da mesma forma que quando acontece um negócio com o pai dele, ele fica meio caído, nesse instante ele entra numa exaustão emocional muito expressiva. Quem veio visitar ele é Abigail e Estevão, que olham para o coração dele e falam assim: Paulo, você vai chegar a Roma, mas não como tu queres. Vai primeiro. Vai lá primeiro, atende aos companheiros de Jerusalém, depois você vai. A quem
tu segues. Veja, os momentos das decisões, eles são os mais expressivos, porque a decisão é uma semente que você lança no solo da vida e que sem você perceber ela vai crescer. E ela se chama destino. Acontece que a gente está cheio, está que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo. Muitas vezes revendo lições que já não precisava, porque é o momento de decidir. Calma, não precipita. Não precipita, pensa mais um pouco. O Saulo, antes de cair em sono, ele abriu uma mensagenzinha. Não tinha um fonte viva, alguma coisa lá para ele ainda, mas tinha umas anotações de Levi, e ele resolve abrir essas anotações e caiu para ele a passagem: reconcilia-te o mais depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Muitas vezes são pequeninas lições que também são sementes do Cristo, em favor da nossa própria liberdade, da nossa maioridade espiritual, porque tem caminhos que a gente já não precisa mais seguir, já não estamos mais no instante da ignorância, já surgem em nós algumas luzes desse amadurecimento. É um percurso de aprendizado. A lição também foi oferecida a Simão Pedro, quando Jesus estava ali fazendo a despedida. Jesus anuncia que iria partir e avisa para os discípulos. Simão fala: olha, aonde você está indo? Porque aonde você foi eu vou. E Jesus diz a ele: olha, infelizmente, Simão, aonde eu vou você não pode ir. E ele questiona o Cristo: acaso você não acha que eu sou homem? Eu vou te seguir. Só que observemos a lição. Às vezes o Cristo sinaliza limite aonde a gente está apontando imprudência. O Cristo vai dizer para ele: olha, Simão, antes que o galo cante você vai me negar. Se o mundo espiritual te avisa e sinaliza que você pode cair, cuidado com a imprudência, porque muitas vezes a gente é avisado antes das quedas, em áreas que a gente corre maior risco e que de certa maneira para a gente seria um pouco mais difícil estar lidando com certos temas. Se o Cristo te avisa que você vai cair, qual que seria a posição adequada do discípulo se não falar: Senhor, como é que vai ser? Será que não dá para reduzir o dano? Eu poderia fazer alguma coisa para diminuir? Ou como eu posso proceder depois? A postura de humildade, de reconhecer que nós estamos no caminho. O Evangelho nunca foi sobre tamanho, mas sempre direção. A preocupação do Cristo com a gente não é se a gente é grande, pequeno, o ponto que a gente está da caminhada, mas para onde nós estamos indo, para onde nós estamos lançando a rede dos nossos interesses, para onde o barco da nossa peregrinação, da nossa trajetória está apontando. Porque as nossas decisões são sugestões de destino, que tecem a coxa da nossa história. Simão não escuta a lição. E Jesus avisa ele antes, ele está negando. Ali no próximo ao pátio, o Cristo está de olho nele. Olha para ele, o Simão não se dá conta. Durante a negação, o Cristo estava com ele. E depois que ele nega, vai para um canto e vai chorar, o Cristo se faz presente. Porque para a gente encerrar, essa é a grande lição da providência divina. No caminho, na presença do Cristo, nós teremos o espaço de aprendizado garantido, antes das experiências, durante as experiências e depois delas. Por que o mal existe na terra? Por que Deus não intervém? Ele agiu antes para evitar. A gente teimando
Ele agiu durante para diminuir a expressão do erro, do equívoco. Mas a gente dormindo vai reconhecê-lo muitas vezes na postura daquele que olha para trás e percebe os próprios equívocos. Mas o Evangelho é também para os que caem e para os que falem na trajetória. É para os que carregam suas dores e vão sendo chamados a retomar a direção. Qual o rumo das nossas existências? É por isso que Jesus vai dizer: reconcilia-te com teu adversário. Ele sabe que a gente vai brigar, que como irmãos a gente vai pegar de vez em quando nos tapas, mas a grande preocupação: você vai manter a inimizade ou a tua direção é daqueles que já vão diluindo nas terras do próprio Espírito essas energias mais densas, procurando a liberdade interior de quem já pode seguir o Mestre, com a alegria de quem está aprendendo, feliz pelos erros e acertos que vão ter naturalmente, mas atentos ao aprendizado. Obrigado pela paciência, pela misericórdia. Agradecemos as colocações dos queridos expositores desta manhã. E agora, como prometido, abriremos para perguntas, certo? Até o momento eu tenho 2 aqui, se alguém tiver mais alguma, pode me entregar. Esta primeira não está direcionada, então vocês respondem como quiserem, tá? Vou ler aqui para vocês. Negar a si mesmo. No livro O Conto da Ilha Desconhecida, o escritor português José Saramago, numa sublime metáfora, afirma que é necessário sair da ilha para conhecer a ilha. O poeta Rubem Alves afirma que é mister desconstruir para poder construir. Então pergunto: negar a si mesmo não seria conhecer a nossa alma, entender nossas vicissitudes para alcançar elevação e construir valores novos, mais sublimes, que aprimorar nossos pequenos passos até aqui? Essa foi a pergunta de Tarcísio Bruno. A segunda foi direcionada ao menino Vitor Hugo. Escreveram assim: o bem que eu quero, esse não o faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Como me libertar do mal que ainda habita em mim, que ainda muitas vezes queremos mesmo fazer? Bom, como eu tinha falado sobre o negar-se a si mesmo, que é uma recomendação do Cristo, não é? Jesus, e situei em 2 das mais expressivas bem-aventuranças, porque nos fala desse esvaziamento de nós mesmos e este desapego, não é? Nós discutíamos sobre isso. Parece ser unicamente um caminho de nos desapegarmos das coisas do mundo, não é? E efetivamente há um desafio para nós outros, não é? O desafio de que somos aqui, em todas as passagens que aqui foram expostas, nós falávamos de um aprendizado. O aprendizado se faz em 3 dimensões, não é? É um caminho trino, poderíamos dizer assim, e que foi bem exemplificado por Jesus quando nos falava dos desafios supremos de nossa caminhada, de nossa jornada, encerrado em 2 sentenças, que são os grandes mandamentos sobre os quais todos os outros estariam pendurados, ou seja, sujeitos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é importante porque quando a gente observa que essa procura por Deus nos faz enxergar a criação e necessariamente o nosso olhar, além do vertical em direção a Deus, tem que se estender na horizontal para conhecermos os nossos semelhantes, mas não só os nossos semelhantes,
toda a criação. É um processo de aprendizado desta imersão na criação divina, com o que nós vamos aprendendo quando enxergamos na horizontal aquilo que é a nossa procura vertical. Mas vejamos, é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, há um outro propósito que é direcionar-se para nós mesmos, o conhecimento íntimo, o autoconhecimento. Então, este processo de transformação vai se dando nessas 3 dimensões: no elevar-se, na vertical, no horizontal, com que nos percebemos, e aí talvez a citação, de irmos, sair de nós mesmos, do nosso ambiente, da nossa ilha, para enxergarmos aquilo que nos cerca, entendermos o valor do outro, não como aquela pessoa que anda ao lado, mas alguém a quem nos vinculamos em irmandade. E isso é uma coisa profunda, porque a irmandade que nos vincula a todos nos traz responsabilidade e nos traz uma afetividade, que é um processo de amadurecimento espiritual que temos que experimentar, não é? Nos vermos dentro da justiça de Deus, que tem as suas dimensões de responsabilidade e que tem as suas dimensões de afetividade, de amor. Então nos reconhecemos assim, mas amar profundamente a Deus é o amar a si mesmo, que é algo profundo e que muitas vezes nós renunciamos a isso por uma concepção equivocada do que é ser cristão. Em outras encarnações, nós nos feríamos a nós mesmos porque nos achávamos miseráveis. Eu acho que a Ana tinha falado sobre esse processo de que não nos fazemos servos de outra forma, se não for no sentido de considerarmos a importância que temos no projeto divino. E somos importantes, imensamente importantes todos, mas é preciso amar-se profundamente. Então, esse processo em que vamos nos vendo, negar a nós mesmos, é nos despirmos das ilusões com que enxergamos nós, os outros, toda a criação e como ainda concebemos Deus. Então é um processo de iluminação, de aprendizado, de evolução, que nos faz reconhecer essas dimensões e o nosso papel, em nos relacionarmos com os outros, a criação e com Deus. Nós vamos aprendendo nessa direção. Eu não sei se fiquei claro que o negar-se a si mesmo é negar-se na dimensão ilusória com que enxergamos a vida e trabalhar, a importância e a luminosidade que habita dentro de nós. Jesus tinha uma forma extraordinária de conceber a importância da nossa vida. Nos lembremos, ele dizia no Evangelho de João: eu, enquanto estiver aqui, eu sou a luz do mundo. E ficávamos encantados, Imaginávamos aquela situação de luz e trevas que é trabalhado no Evangelho de João e sabíamos que era luz. E ele nos dizia: enquanto houver luz, não haverá tropeço, Ninguém tropeça quando se faz caminhar junto à luz. Então, quando caminhamos com Jesus, sabemos disso. Mas há algo de extraordinário, porque aí saímos do Evangelho de João e vamos para o Evangelho de Mateus, nas circunstâncias do Sermão do Monte, e Jesus, numa generosidade extraordinária, consideremos isso. Vendo a miséria que somos, não a miséria de hoje, a miséria de 2000 anos atrás. Imaginemos, a gente já sabe qual é a dimensão espiritual que nós já alcançamos, mesmo 2000 anos depois, mas imaginemos 2000 anos atrás. Aí ele olha para nós outros e diz: vós sois luz. Olha que maravilha. Fazei brilhar a vossa luz. É extraordinário. Nós temos uma luz, centelha divina dentro de nós, só que colocamos o balde por sobre essa luz e ela não brilha. São todos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, o nosso egoísmo, vaidade e tudo mais. E ele diz: um movimento é esse: retira o balde, coloca ele de lado e a luz repousa por sobre o balde para iluminar tua vida e a vida dos que te cercam. E todo desafio nosso é esse. E esse caminhar simbólico significa
negar a si mesmo as ilusões do mundo, conforme nós enxergamos a vida ainda de forma primitiva, como muitos de nós. É interessante, só um pequeno ponto do que ele falou, que aí já faz a ponte para a gente pensar nessa fala do apóstolo Paulo. Mas se a gente perguntar para uma criança o que ela vai falar do que ela é a partir das percepções que ela tem de si mesma. Se essa mesma criança permitir que o tempo passe, ela vai estar em outro instante da vida, uma condição de jovem. E se a gente fizer a mesma pergunta, quem é você, o que você é, ela vai dar talvez uma resposta um pouco mais complexa, vai adicionar algumas coisas, vai retirar outras. Então imagina o Cristo falando com a gente que é criança espiritual. A gente menos sabe sobre nós do que mais sabe. Então, ao invés de fechar as verdades sobre nós, o negar a si mesmo se abra para a possibilidade de se conhecer. Porque além do que a gente percebe sobre nós mesmos, como a semente que se desenvolve gradativamente, a verdade sobre nós mesmos ela vai se revelando aos poucos. Porque nesse momento a gente se apega muito ao que a gente pensa a respeito de nós mesmos. Mas às vezes é importante um ponto de interrogação. Será? Porque nessa busca por profundidade que esse eu divino, ele se manifesta. Essa natureza divina, ela vai florescendo. Ok, mas pensemos então no apóstolo Paulo, na frase dele, que eu gosto muito. E me veio ao coração da gente só comentar um ponto. Tem lá no Pensamento e Vida, capítulo 20, Emmanuel diz assim: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constantemente a indução à rotina. Nós somos seres que somos movidos por afeto, somos afetados o tempo todo. Então aquilo que nos acontece, os estímulos que nos chegam, as pessoas que nos cercam, elas nos afetam. E a maneira com que nós administramos esses estímulos dentro e fora, a gente vai construindo padrões de repetição, que Emmanuel chama de uma esteira. Então é alguma coisa que vai e volta, vai e volta. Então todo padrão, na verdade, ele gera uma autossugestão. Imagina se eu acostumo a comer demais, sempre extrapolar os limites. Quando eu for comer de novo, pelo padrão que eu estabeleci, qual é a tendência natural? Eu exagerar de novo, porque aquilo ali foi o movimento que eu imprimi durante muito tempo e que ele criou um condicionamento. E esse condicionamento, ele imprime uma certa velocidade e passa a se tornar muitas vezes inconsciente, porque a gente foi seguindo tanto aquele caminho que ele se tornou um automatismo, automático. Então o hábito é essa esteira de reflexos operando constante indução à rotina. A gente, com os padrões e hábitos que a gente foi criando, a gente foi delineando uma forma de viver que vai se repetindo, Emmanuel vai dizer, no Fonte Viva também, que a nossa situação, a gente está mais perto da animalidade do que da angelitude. Então nós estamos mais próximos de repetir padrões animais do que espirituais. E ele coloca para a gente um desafio, que é o desafio da humanidade, antes da angelitude. Descobrirmos a força do ser humano que somos, porque na maior parte das vezes esse mal que Paulo está se referindo, a gente pode interpretar como sendo a repetição automática dos padrões animais. Então é aquela vida que obedece simplesmente a estímulo exterior, mas que falta vontade, no sentido de direção, para onde eu estou indo, o que eu estou buscando, quais são os objetivos que eu tenho. Pela força desses padrões constituídos, a gente percebe que normalmente a gente cai neles, né? Então, quando você percebe, você de alguma maneira
já está naquele processo. E foi o que aconteceu com Simão Pedro. Ele não entendeu que era Jesus que estava falando com ele, ele não entendeu a intervenção do Cristo, mas na hora que ele negou, ele se deu conta da esteira que ele tinha, que ele se encontrava. Uma esteira que começou quando ele não quis que o Cristo lavasse os pés dele. E Jesus alertou ele, falou assim: olha, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então houve um cuidado para que ele tivesse um pouco de atenção. O primeiro passo nesse sentido é vigilância. O que é vigilância? Aquele guardinha que fica num banco, por exemplo, ou o pessoal que está aí cuidando da gente. Eles têm o papel e a função de direcionar o olhar para entender o que entra, o que sai. Então, é justo entender, né, que padrões que estão em vigor. Porque imagina um rio que tem um volume muito expressivo. Qualquer movimento brusco para tentar alterar a rota dele vai causar um acidente. A alma é educada de existência em existência. E há padrões que às vezes a gente vai demorar algumas encarnações. Porque tentar modificar o eixo do rio, a direção dele, bruscamente, é causar violência a nós mesmos. Então é um momento de consciência em que a gente vai ajustando, como a afinação do instrumento, porque até o mundo ditoso, a imperfeição ela ainda vai estar evidente, e a gente ainda vai conseguir perceber uns nos outros. Então eu creio que a gente tem umas 40 mil encarnações, será? Até lá, tem um pouquinho, né? Então, assim, para a gente diluir. E é uma expressão de, enquanto crianças, compreender o amadurecimento. Porque evolução espiritual é alguma coisa que você faz e não volta. Mas porque é um processo real, consistente, que continua de existência em existência. Então a gente vai diminuindo as expressões desses padrões que são às vezes milenares e vai abrindo possibilidade para a gente conhecer a alegria do bem. A alegria do bem, que é o ponto mais significativo da trajetória. Quando nós intencionalmente, que é o que os espíritos dizem, como que a gente vai vencer a natureza corpórea? Os espíritos vão colocar: praticar a abnegação. O que é praticar a abnegação? É quando eu decido, por livre e espontânea vontade, praticar alguma coisa. Eu desenvolvo em mim a disposição de servir, porque naturalmente eu vou cultivar alguma coisa em mim e sensivelmente, por ser afetado, aquilo vai ganhando sentido e vai também construindo um padrão em cima daquilo, até que a gente consiga diminuir a expressão desses ruídos que a gente causa para amplificar essas potências que a gente traz. Mas a gente precisa começar a conhecer a alegria do bem. Não é só fazer regime, mas é só em si, mas é conhecer a alegria de desfrutar das experiências, nos seus sabores e nas suas estações. Eu vou falar só uma coisa que me ocorreu enquanto eles estavam falando, é que a gente acha que luz e sombra é oposição. Faz parte a gente entender que é assim. Mas a luz se dá no atrito com a sombra. Então nós precisamos da nossa sombra para que a nossa luz possa se mostrar. A ausência de adversidade não evidencia as virtudes que a gente tem. No nível evolutivo em que a gente está, toda e qualquer virtude ainda é a nossa resistência às más paixões. É diferente de não ter arrastamento, porque a gente acha isso, né? Então, a minha luz é quando não tem mais sombra, quando eu não tiver mais nenhum arrastamento das más paixões. Não. A sua luz se dá no seu encontro, no seu acolher, no seu abraçar dos seus lados sombrios. Esses lugares que nos assustam, esses lugares que a gente tem medo de se afundar. Então, essa resistência que a gente vai desenvolvendo lentamente, progressivamente nas nossas experiências cotidianas, isso é a sua luz. Então, se a gente pensa assim, um espírito evoluído, ele já passou por isso.
Hoje, a luz dele se dá de outras maneiras que eu não imagino, porque eu ainda não estou nesse lugar para poder dizer como se dá. Mas na nossa condição, bem e mal não são simples oposições, né? Então, quando a gente vai entendendo isso, porque senão a gente começa a recortar tudo que é sombrio. Então a gente fica, não, essa parte minha, esse pensamento esquisito, deixa para lá. E essa vontade que eu tenho de me vingar do outro, deixa para lá. E tal. Não. O seu fortalecimento moral, você, pera. Deixa eu olhar essa inveja que rolou aqui. Deixa eu olhar essa vontade de me vingar. Então, o seu trabalho de encontro com a sua sombra não é de recortar, não é de excluir, porque ela se intensifica. Quanto mais você fecha os olhos para os seus lados sombrios, mais eles ganham força. Basta a gente ver como é que acontece o câncer, não é assim? Então, quanto mais você extirpa, corta, separa, não vê, não deixa mais circular sua energia com aquilo, mais aquilo se evidencia. E aí acontece uma coisa difícil para a gente. Todo mundo vê, menos a gente. Porque a gente tem medo de ver, mas quem convive com a gente não. Então começa a ver a nossa inveja, a nossa pequenez, a nossa raiva, os nossos ódios. Começa a ver tudo isso. E aí a gente começa a dizer, não, eu não sou isso que você está vendo, não, isso é você que está vendo. Você que não me compreende. E aí, gente, nós vamos ficando com o nosso progresso paralisado. Não retroage, mas paralisa. Mas eu também queria lembrar que o que paralisa não fica paralisado totalmente, enferruja, deteriora, contamina. Não é? Então, vamos abraçar nossa sombra, olhar para ela. E no contato, mas não é o olhar passivo, é no contato com ela para a sua luz se dar. Né? A gente quando pede numa prece, ai Senhor, eu preciso de paciência. Não vai chegar no correio uma caixinha escrito paciência com seu nome. Vão aparecer circunstâncias que te impacientam para você desenvolver a paciência. É assim o projeto educativo de Deus para a gente. Só isso que eu queria apontar.